Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Para quem ainda não me conhece, sou Cristina Lopes e aqui você vai aprender de forma simples e prática como cuidar do seu dinheiro e investir melhor. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como montar uma carteira de investimentos inteligente. Eu garanto que até o final você vai entender exatamente como aplicar isso no seu dia a dia. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Vamos lá? Você sabe se a sua carteira de investimentos realmente está trabalhando ao seu favor ou apenas seguindo a moda do mercado? O que é uma carteira de investimentos? Em vez de aplicar todo o dinheiro em apenas um lugar, como em uma poupança ou só em ações, a carteira ela é formada por diferentes tipos de investimentos como renda fixa, tesouro direto, CDB, OLC e LCA, fundos imobiliários, ações, ETFs, até mesmo investimentos no exterior. Ou seja, a carteira funciona como uma caixa organizada que reúne todos os seus investimentos. E aqui vai uma metáfora muito simples. Pense na sua carteira como um time de futebol. Cada jogador tem um papel diferente. Alguns dão mais segurança na defesa, como renda fixa, enquanto outros jogam no ataque, buscando mais crescimento como as ações. O equilíbrio desse time é que garante o resultado no final do jogo. Diferenciar de aplicar todo o dinheiro em um único investimento. Muita gente comete o erro de colocar todo o dinheiro em apenas um investimento. Isso é perigoso. Por quê? Se aquele ativo não performar bem, você acaba comprometendo todo o seu patrimônio. Exemplo, se você coloca tudo em ações e o mercado cai, pode perder bastante. Mas se parte do dinheiro estiver em renda fixa ou fundos imobiliários, essas outras classes de ativos ajudam a equilibrar o resultado. Resumindo, aplicar tudo em um único investimento é apostar em uma carta só. Montar uma carteira é ter várias cartas na manga para proteger e crescer seu dinheiro de forma inteligente. Já quando você tem uma carteira diversificada, o risco é distribuído. Se um investimento vai mal, outro pode ir bem e compensar. E o que acontece quando a carteira ela é diversificada? Já quando você tem uma carteira diversificada, o risco fica distribuído. Isso significa que, se um investimento não vai bem, o outro pode apresentar um bom desempenho e ajudar a compensar as perdas. Por exemplo, imagine que você tenha metade do seu dinheiro em ações e a outra metade em renda fixa. Se as ações caírem 10% em um mês, a renda fixa continua rendendo positivamente e ajuda a equilibrar o impacto na sua carteira. E é como ter várias fontes de renda. Se uma falha, as outras continuam funcionando. Resumindo, a diversificação é a chave para reduzir os riscos sem abrir mão da chance de crescimento. Por isso é a importância da diversificação. A diversificação é fundamental porque ela protege seu patrimônio contra imprevistos. Se você concentra todo o dinheiro em um único investimento, fica totalmente exposto ao risco daquele ativo. Já ao diversificar, você distribui esse risco entre diferentes tipos de investimento. Isso traz três grandes vantagens: redução de riscos, se um ativo vai mal, o outro pode equilibrar.
mais estabilidade. Sua carteira não sofre tanto com a oscilação do mercado, oportunidade de crescimento. Você participa de diferentes mercados, aproveitando o que cada um tem de melhor. Uma boa forma de entender é pensar em não colocar todos os ovos na mesma cesta. Se a cesta cair, você perde tudo. Mas, se espalhar os ovos em várias cestas, uma queda não compromete todo o resultado. Um dos motivos mais importantes para a diversificação é que os ativos não reagem da mesma forma em momentos de crise. Exemplo: quando a bolsa de valores cai em uma crise, geralmente os títulos públicos e outros ativos de renda fixa ganham destaque, porque os investidores buscam segurança. Já os fundos imobiliários muitas vezes podem manter uma renda estável através dos aluguéis, mesmo que o preço das cotas oscile. Enquanto isso, o dólar ou ativos no exterior costumam subir, servindo como proteção contra a desvalorização da moeda local. Ou seja, enquanto um ativo sofre, o outro pode se valorizar ou se manter estável, ajudando a equilibrar a sua carteira. É como se fosse um balanço. Quando um lado desce, o outro pode subir, mantendo o equilíbrio. O primeiro passo é definir qual o seu perfil de investidor. Nós temos 3 tipos de perfis: o conservador, o moderado e o arrojado. Eu vou falar um pouquinho sobre o conservador. O perfil do conservador é um investidor que prioriza segurança em vez de grandes retornos. Esse tipo de investidor prefere evitar os riscos, mesmo que isso signifique ganhos menores. A sua principal característica: busca preservar o capital, ou seja, não quer correr risco de perder dinheiro. Prefere investimentos previsíveis e com baixo risco, como o Tesouro Selic, CDBs, LCI, LCA. E geralmente se sente desconfortável com oscilações do mercado de ações ou investimentos mais voláteis. O perfil do moderado. O perfil do moderado é aquele investidor que busca equilíbrio entre segurança e rentabilidade. Ele está disposto a assumir alguns riscos, mas sem exageros. Quais as principais características? Procura crescimento do patrimônio, mas não quer se expor totalmente à volatilidade do mercado. Gosta de diversificar entre investimentos de baixo, médio e alto risco. Aceita pequenas oscilações desde que a carteira esteja bem balanceada. Vamos dar assim mais ou menos um exemplo. Se um investidor moderado tem R$10.000, ele pode dividir aproximadamente assim: 50% em renda fixa, 30% em ETFs e 20% em fundos imobiliários. O moderado busca um meio termo, segurança e crescimento de forma equilibrada. Vamos falar do perfil arrojado. O perfil arrojado é um investidor que busca alta rentabilidade e está disposto a assumir riscos maiores. Ele entende que investimentos de maior risco podem oscilar bastante, mas têm potencial de retorno mais elevado no longo prazo. Suas principais características: foca no crescimento do patrimônio e aceita perdas temporárias em trocas de ganhos maiores. Prefere investir uma parte significativa em ações como ETFs, fundos e ações ou outros ativos de renda variável. Geralmente tem tolerância à volatilidade e acompanha o mercado de perto. O arrojado busca crescimento agressivo, sabendo que o caminho inclui altos e baixos, mas com potencial de retornos superiores no longo prazo.
Eu vou falar para você a importância de estabelecer objetivos financeiros. Antes de montar a sua carteira de investimentos, é fundamental definir seus objetivos financeiros. Sem objetivos, suas aplicações ficam sem direção e você pode acabar tomando decisões aleatórias segundo o modismo do mercado. Eu vou te dar alguns exemplos de objetivos. No curto prazo, até 1 ano, criar sua reserva de emergência. Médio prazo, de 1 a 5 anos, comprar um carro, fazer uma reforma, juntar dinheiro para fazer um curso caro. Longo prazo, de 1 a 5 anos, aposentadoria ou a tão sonhada liberdade financeira. Quando você sabe qual é o seu objetivo, consegue escolher os investimentos certos para cada meta, definir prazos e tolerâncias de risco. Um resumo fundamental: objetivos claros ajudam a organizar a carteira e a manter o foco, evitando decisões impulsivas ou investimentos inadequados. Um outro fator muito importante é a distribuição da carteira. Divida-os em 3 blocos: renda fixa, segurança e liquidez, Tesouro Selic, CDBs, fundos imobiliários, renda recorrente e imóveis sem burocracia, ações e ETFs, crescimento ao longo prazo. Distribuição da carteira de investimentos. Depois de definir seu perfil de investidor e seus objetivos financeiros, o próximo passo é distribuir seu dinheiro entre diferentes tipos de investimentos. Isso é o que chamamos de alocação ou distribuição de carteira. A ideia é equilibrar segurança, liquidez, rentabilidade, dividindo os recursos em 3 blocos principais. A renda fixa proporciona segurança e liquidez, como tesouros, CDBs, ideal para reservas de emergências e objetivos de curto prazo. Fundos imobiliários oferecem renda recorrente, exposição ao mercado imobiliário sem precisar comprar imóveis físicos. Ações e ETFs são voltados para crescimento no longo prazo. Apresentam mais volatilidade, mas também maior potencial de retorno. Uma dica muito importante: o percentual de cada bloco vai depender do perfil de investidor. Conservador, mais peso em renda fixa, menos em ações. Moderado, equilíbrio entre renda fixa e variável. Arrojado, maior parte em ações e renda variável, menor em renda fixa. Também é essencial rebalancear a carteira periodicamente, ajustando os pesos para manter o equilíbrio conforme o mercado oscila e seus objetivos mudam. A distribuição da carteira é a estratégia que transforma seus objetivos e perfil em ações concretas de investimentos, equilibrando risco e retorno. E o que eu quero dizer quando eu falo em rebalancear a carteira periodicamente? O que isso significa? Com o tempo, alguns investimentos podem crescer mais rápidos que outros. Por exemplo, se suas ações se valorizarem muito, elas podem passar a representar uma porcentagem maior da carteira do que o planejado. Isso muda o nível de risco que você definiu inicialmente. O rebalanceamento consiste em ajustar os percentuais de cada ativo, vendendo ou comprando investimentos para manter o equilíbrio de acordo com o perfil e objetivos. Rebalancear mantém sua carteira alinhada com seus objetivos, controla riscos e evita surpresas em momentos de volatilidade do mercado. Erros comuns ao montar a carteira: coloca todo o dinheiro em um único ativo da moda. Concentra os investimentos, aumenta o risco. Se esse ativo cair, todo o patrimônio é afetado. Solução:
Diversifique entre renda fixa, renda variável, fundos imobiliários e entre outros. Ignora a reserva de emergência. Começar a investir sem ter uma reserva de emergência é deixar você vulnerável a imprevistos, podendo precisar vender investimentos no momento errado. Solução: mantenha pelo menos de 3 a 6 meses de despesa em ativos de alta liquidez e baixo risco. Investir sem entender o produto. Aplicar dinheiro em algo que você não conhece pode gerar frustrações ou prejuízos. Uma solução: sempre estude o investimento e entenda riscos, prazos e rentabilidade. Seguir o modismo ou dicas quentes do mercado. Muitas pessoas compram ações ou fundos apenas porque estão em alta. Solução: mantenha os investimentos alinhados ao seu perfil e objetivos. Não rebalancear a carteira. Com o tempo, a distribuição de ativos muda e pode aumentar o seu risco. Solução: ajuste os percentuais periodicamente para manter o equilíbrio. Não considerar objetivos financeiros. Investir sem saber para que serve cada recurso pode levar a escolhas erradas e perda de foco. Solução: defina objetivos de curto, médio e longo prazo. Esperar resultados imediatos. Investimentos, especialmente em renda variável, pode oscilar no curto prazo. Solução: tenha paciência e foco no crescimento do longo prazo, sem decisões impulsivas. Uma carteira de investimentos inteligente é aquela que respeita seu perfil, seus objetivos e é diversificada. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que está começando a investir. Comente aqui embaixo como está a sua carteira hoje. E até a próxima. Tchau, tchau!